Nós humanos somos seres naturalmente curiosos. Ao longo da história, continuamente ficamos fascinados por aquilo que nós não podemos explicar. Nós nos esforçamos para obter mais conhecimento sobre o mundo à nossa volta e descobrir a verdade sobre a natureza da própria realidade. Em 21 de agosto de 1955, Billy Ray Taylor e sua família da Pensilvânia estavam visitando Elmer Luck Sutton. Ele tinha as letras Luck tatuadas nos dedos da mão esquerda, adquirindo assim esse apelido. Ele e seus familiares viviam em uma fazenda em Kelly, uma cidade perto da cidade de Hopkinsville, sede do condado cristão, no sudoeste do Kentucky. A cidade originou-se como Christian Courthouse, foi renomeada para Elizabeth, que se tornou a sede do condado em 1797 e foi renomeada em 1804 para homenagear Samuel Hopkins, soldado da Revolução Americana e um dos pioneiros. Tornou-se um centro de serviços para agricultores e se desenvolveu como um mercado para gado e tabaco. Enquanto os Taylors e Suttons passavam a noite conversando dentro da casa, uma casa que tinha 3 peças, sem pintura, sem água encanada, telefone, rádio, TV ou livros. Billy Ray saiu fora da casa para obter um pouco de água, que tinha de ser retirada com o auxílio de uma bomba. De repente, ao olhar para o céu, ele notou uma série de luzes estranhas, pairando no véu escuro da noite. Olhando atentamente, ele percebeu que havia um objeto luminoso em forma de disco. E ao redor do disco haviam luzes de cores diferentes que se alternavam. De pé ali, impressionado por um momento, Billy Ray apressadamente correu de volta para dentro, para alertar o resto do grupo. Elmer rejeitou as suas reivindicações, dizendo que Billy Ray havia se enganado e, com um sorriso atrevido, insistiu que aquilo que ele havia visto não era nada além de uma estrela cadente. Não querendo parecer louco, Billy Ray se acalmou e retomou seu assento e voltou a conversar com a família normalmente. Cerca de 1 hora depois, o cachorro de Sutton, que estava do lado de fora, no quintal, começou a latir, e barulhos estranhos podiam ser ouvidos lá fora. De repente, os latidos pararam completamente, e o cão foi ouvido atravessando o quintal, antes de ficar completamente quieto. Mais tarde, seria descoberto que o cão escondeu-se debaixo da casa e ficou lá até a manhã seguinte, como resultado do que ele havia visto perto do gramado de Sutton. Preocupados com o súbito silêncio de seu cachorro, Billy Ray e Elmer foram para fora, armados com espingardas e prontos para a ação. Fazia parte do seu arsenal uma espingarda de cano simples de calibre 20, uma espingarda de calibre 12, um rifle 22 e uma pistola alemã em miniatura, com um cano de 2 a 3 polegadas de comprimento, pertencente a Sutton, que trouxe do exterior depois da guerra. Enquanto eles espiavam do lado de fora da entrada principal, eles foram surpreendidos com uma visão arrepiante. Parado perto da frente da casa havia um estranho ser. As testemunhas o descreveriam mais tarde como um ser de baixa estatura e corpo prateado, possivelmente usando uma espécie de traje metálico. Tinha grandes olhos que não tinham pupila nem pálpebra. Tinha braços compridos e enormes garras, com mãos e pernas finas, e demonstrava uma aparência fraca fisicamente. No entanto, as pernas da criatura nunca foram vistas dobrando, como se não houvesse uma articulação do joelho. Elas pareciam inflexíveis. Suas orelhas eram especialmente pronunciadas, bastante longas e pontudas, e o ser não exalava nenhum cheiro. Às vezes, o ser parecia estar flutuando e movia-se de maneira estranha, como se estivesse atravessando a água. Assim que a criatura e os 2 homens se viram, o ser começou a caminhar em direção a eles, com as mãos levantadas no ar. Embora a criatura parecesse estar rendendo-se, ou pelo menos não parecendo ser hostil, os 2 homens não pensaram 2 vezes e descarregaram suas armas por puro medo.
Billy Ray e Elmer eram bastante experientes com suas armas de fogo e tinham certeza absoluta de que haviam atingido a criatura que ficava a poucos metros deles. Para sua surpresa, eles ouviram claramente o que pareciam balas quicando em um tambor de metal. Apesar deles terem atirado de uma distância próxima, no entanto, a criatura desconhecida simplesmente virou de costas e se dirigiu para a floresta próxima, com grande velocidade. Elmer e Billy Ray decidiram correr atrás da criatura, mas mesmo antes de poderem sair da varanda, notaram uma mão pequena puxando os cabelos de um deles. Eles rapidamente atiraram no ser, a queima-roupa, e ele não sofreu nenhum dano físico. A criatura correu para a floresta e acabou desaparecendo de vista. Os dois homens correram para dentro de casa e estavam tão nervosos e assustados que tiveram dificuldades para trancar a porta. J.C. Sutton, irmão de Elmer, viu outra criatura espreitando através de uma das janelas alguns minutos depois. Eles atiraram no ser, quebrando a janela e deixando vários buracos na tela. Durante a noite, as criaturas continuaram voltando e espiando pelas janelas, como se estivessem provocando a família aterrorizada. Os jornais da época falavam que havia entre 12 a 15 criaturas. No entanto, os familiares que testemunharam os fatos sempre viam apenas 2 delas ao mesmo tempo. As criaturas estavam correndo em cima do telhado, como se estivessem tentando invadir a casa. Os homens da família continuaram a atirar freneticamente nas janelas e nas paredes, na tentativa desesperada de se livrar das criaturas horrendas. Esses barulhos continuaram por horas, antes que a família finalmente decidisse sair de casa para obter ajuda. Às 11 horas da noite, as 2 famílias correram para fora e conseguiram chegar aos seus veículos. Em um estado de horror, eles dirigiram diretamente para a delegacia de Hopkinsville, onde foram levados ao xerife Russell Greenwell, o chefe da polícia da cidade. Greenwell teve a impressão de que o grupo estava extremamente assustado e por uma razão que estava além da sua compreensão. Ele descreveu ainda os Suttons como o tipo que raramente pediam ajuda às autoridades. Esse não é o tipo de pessoa que normalmente procura a polícia em busca de ajuda, disse o chefe da polícia Russell Greenwell, posteriormente aos investigadores. O que eles fazem é pegar suas armas e resolver os problemas. No entanto, ali estavam mulheres e crianças assustadas e um homem com um pulso de 140 batimentos por minuto, medido por um investigador que estava no local. Além disso, segundo o chefe de polícia, eles estavam sóbrios e até onde ele sabia, toda a família era mentalmente sã. Compreensivelmente, a polícia inicialmente ficou cética com relação à história contada pela família. Porém, o número de testemunhas era incomum. Dos 8 adultos e 3 crianças que estavam na casa naquela noite, todos, exceto um, tinham visto as criaturas e a duração da ocorrência foi incomum, desde o início da noite de domingo até quase o nascer do sol na segunda-feira de manhã. Quando Greenwell e outros 20 policiais finalmente foram convencidos de ir ao local, eles notaram os buracos de bala que enchiam a casa, junto com alguns cartuchos vazios de balas espalhados pelo chão. No entanto, não havia sinal dos estranhos invasores. A polícia percorreu o bairro e descobriu que outras pessoas, incluindo policiais e um policial rodoviário, testemunharam luzes e barulhos estranhos vindo do céu. O policial relatou ter visto objetos parecidos com meteoros que emitiam um estranho som. A polícia tentou localizar a fonte das luzes ou qualquer vestígio dos invasores alienígenas, mas sem sucesso. No entanto, eles encontraram um líquido luminoso em cima do local onde uma das criaturas foi supostamente baleada. Este líquido foi fotografado, mas de acordo com a polícia, uma amostra não foi coletada, dificultando a investigação adicional e séria sobre a inexplicável substância. As autoridades finalmente deixaram o bairro às 2h15 da manhã,
sem nada para mostrar, exceto vários relatos de testemunhas oculares de fenômenos desconhecidos. Pouco tempo depois que os policiais deixaram a casa dos Suttons, as estranhas criaturas voltaram a aterrorizar a família mais uma vez. A família respondeu com uma nova enxurrada de tiros. As pessoas que achavam-se na casa estavam se sentindo presas e incapazes de dormir, porque o tormento continuou até as 4:30 da manhã. Mais tarde naquela manhã, a polícia foi novamente alertada e procuraram a ajuda da Força Aérea. Após as criaturas terem desaparecido completamente, Elmer e Billy Ray momentaneamente saíram para cuidar de alguns negócios importantes. Representantes da Força Aérea foram ao local, pesquisaram a área e entrevistaram o resto dos membros da família um a um. O estranho evento acabou chamando a atenção da mídia. O jornal New Era de Kentucky publicou a história dos visitantes de outro planeta, que foi ridicularizada pela maioria dos seus leitores. As famílias não queriam nenhuma publicidade e ficaram muito chateadas quando souberam que a história havia vazado. Eles não receberam nenhum dinheiro da mídia. Ufólogos que estudaram o caso observaram isso, acrescentando que não fazia sentido para eles atirar na própria casa, para depois terem de gastar o seu dinheiro suado para conseguir reparar os danos, apenas para serem ridicularizados pelos vizinhos. Elmer e Billy Ray e outros 5 membros da família foram mais tarde entrevistados na rádio ao vivo por Andrew Buddy Ledwith. Ledwith desenhou o que mais tarde seria conhecido como os Duendes ou Homens Verdes de Hopkinsville. A interpretação das pessoas estava longe de ser precisa. Em primeiro lugar, eles não eram verdes. Eles certamente não eram homens e eles foram vistos não em Hopkinsville, mas cerca de 7 milhas ao norte em Kelly, Kentucky. Curiosamente, os seres com atitudes provocadoras e aparentemente travessas, combinadas com sua aparência particular, parecem traçar muitos paralelos com as criaturas conhecidas como duendes ou goblins, que fazem parte do folclore de muitos países. Como toda família que vive no interior, eles não queriam se tornar uma atração. A família prontamente tentou livrar-se dos turistas e curiosos que iam até o local, principalmente porque muitas pessoas estranhas estavam entrando na sua casa. No entanto, segundo alguns jornais, quando se tornou claro que eles não podiam impedir que as pessoas viessem, eles decidiram que deveriam cobrar uma taxa e que isso desencorajaria uma parte dos visitantes. Depois de algum tempo, eles não ficaram felizes com o que estava ocorrendo. Então eles finalmente recusaram a entrada de qualquer pessoa ao local, colocando sinais e cercas para repelir os recém-chegados. Nos anos posteriores aos acontecimentos, muitos membros da família não conseguiram arrumar emprego e ficaram estigmatizados pelo que ocorreu naquela fatídica noite. Eles também acabaram evitando dar entrevistas a partir de então, recusando jornalistas, autores e entusiastas dos OVNIs. Os céticos que desacreditavam o que ocorreu naquela noite acreditavam que o que as pessoas da cidade viram naquela noite não eram OVNIs ou seres alienígenas e deram uma série de explicações um tanto exóticas. O Major John Albert, da Força Aérea dos Estados Unidos, alegou que os supostos alienígenas eram, na verdade, macacos pintados de prata, que podiam ter escapado de um circo. Renaud Leclerc, um francês, pensava que os seres estranhos eram, na verdade, grandes corujas de olhos amarelos, embora ele não tenha conseguido explicar seus comportamentos altamente incomuns. Joe Nickell, um cético conhecido por pesquisar ocorrências paranormais, acreditava que os avistamentos de luzes no céu não eram OVNIs, mas simplesmente meteoros. Uma das investigações mais completas do incidente de Kelly foi realizada em 1956 pela ufóloga Isabel Davis e publicada várias décadas depois pelo Centro de Estudos Ufológicos, um grupo fundado pelo astrônomo Dr. J. Allen Hynek, investigador civil do projeto Blue Book. Seu relatório de quase 200 páginas
coescrito com Ted Blusher, incluiu mapas detalhados, desenhos, registros documentais, resumos de relatos semelhantes em todo o mundo e entrevistas com vários membros da família Sutton e investigadores policiais. Davis resumiu a preocupação deste último com a falta de evidências físicas. Mas para ela, nenhuma das explicações possíveis, uma farsa deliberada, uma peça publicitária ou histeria coletiva fazia sentido. Após conhecer a Sra. Langford, Isabel Davis percebeu que a matriarca era uma pessoa discreta e que detestava os holofotes, e não tinha motivos para mentir. Davis também observou que nenhuma das testemunhas tinha histórico de fazer alegações absurdas. Os dois, juntamente com Ledwith, o radialista que entrevistou a família, concordaram que os Suttons e Taylors viram naquela noite eram de fato coisas inexplicáveis. Um fato interessante é que 3 pesquisadores de Fort Campbell, que solicitaram uma descrição detalhada dos seres, voltaram algumas horas depois com um modelo para ver se a família confirmaria sua precisão. Nenhuma alteração foi feita. A Sra. Langford disse que o homem que criou esse modelo, sem dúvida, tinha conhecimento de como as criaturas eram. Desde então, muitos ufólogos consideram os eventos do caso Hopkinsville como um dos mais importantes casos onde ocorreu o encontro com formas de vida inteligentes e desconhecidas. Atualmente, o evento que ocorreu naquela fatídica noite de 21 de agosto de 1955 se tornou uma espécie de atração, especialmente entre os habitantes de Kelly e Hopkinsville.